Fiz o meu show. O diabo tinha prometido para mim, pastor, que esse show ia marcar. Porque ali tinha mais de 7.000 pessoas, igreja. E ele tinha prometido que esse show ia marcar a minha história. E começo eu ali cantar, acabei o show. O meu DJ vira para mim e fala assim: de quem que é essa música aí? Eu falei: acabei de inventar agora. Ele falou: viu, sucesso, vamos gravar. Chegamos no estúdio no outro dia, já fui lá no estúdio gravar. E foi a música de sucesso minha quando eu estava no mundo. E esta música começou a trazer dinheiro para mim. Comecei a fazer show para fora. Comecei a ir por cidades vizinhas, abrir show. E eu era atração ali. Irmão, tudo que o diabo me dava, só tinha uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha paz. Quero convidar os irmãos a entrar na palavra do Senhor. Aquele que trouxe a Escritura Sagrada, a sua Bíblia. Eu peço que entre no primeiro livro da Bíblia, irmão. Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem, e disse-lhe: onde estais? Irmão, Deus chamou o homem e perguntou: onde estais? Irmão, a Bíblia, ela nos relata o início, o princípio, o começo. Onde Deus fez Adão, e ele fez Eva. E uma certa feita, ele falou para Adão: não comereis daquele fruto. Não comereis. Mas a mulher foi desobediente. Tem horas que passamos, né? Por prova, por luta. E chegamos a desobedecer o Senhor. Irmão, mas esta palavra, ela tem a ver com o meu testemunho. Porque uma certa feita, Deus veio até mim e me perguntou: aonde estás, Lúcio? O que você está fazendo? Irmão, Deus, ele me procurou. Ele me perguntou: onde estás? Porque é assim quando você é escolhido de Deus. Quando Deus tem algo na sua vida, ele te procura, irmão. Mas Apocalipse fala que Deus, ele não arromba a porta. Deus, ele bate na porta. E ele quer ver se você está preparado. Deus, ele bate na porta, irmão. E foi assim comigo. Jesus, ele me procurou, falou: Lúcio, onde estás? O que estás fazendo? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu serei contigo, varão. Irmão, para quem não me conhece, eu vivi anos na Umbanda, eu servi ao diabo, eu vivi anos no candomblé, servindo ao diabo. Mas, irmão, eu servi ao diabo porque eu não conhecia a palavra de Deus. Porque eu não conhecia. Muitas pessoas estão lá fora precisando de você. Porque em Marcos 16, Deus fala: ide ao mundo e pregai o evangelho. Irmão, eu não sei o que você tem feito. Porque falar que é crente é fácil, sentar na cadeira da igreja é fácil. Mas Deus às vezes levanta pessoas para pregoar o evangelho, irmão. E tem pessoas que não faz. E depois a luta vem, a prova vem. E quer apontar para Deus. E Deus, irmão, ele foi misericordioso comigo. É por isso que esta noite estou aqui, trazendo esta mensagem, com a permissão de Deus, trazendo a palavra, a minha vida, o que eu vivi, o que Deus permitiu que eu passasse, irmão. Porque se Deus não permitisse, se Ele não me resgatasse, se eu não tivesse nenhum valor para Deus, eu não estava aqui esta noite. Irmão, eu idolatrava o diabo. Eu ia no terreiro, irmão. Eu incorporava com Satanás. Mas tudo isso, irmão, é porque eu não conhecia a palavra de Deus. Porque eu não conhecia.
E eu acreditava que aquilo que eu seguia, aquela crença que eu estava seguindo, era certa. Que aquilo era bom para mim. Eu pulava no cemitério, irmão. Eu desenterrava defunto ali. Porque quando você vive no mundo, você tem inimigos. E o diabo colocava na minha cabeça que se eu desenterrasse um defunto, se eu colocasse ali nomes, e se eu tampasse aquele caixão de volta, aquela pessoa que morreu, ela ia vir e levar aquela pessoa, aqueles nomes que eu estava colocando ali, irmão. Eu quero te dizer, irmão, que eu acreditava naquilo. Porque a fé, ela se move através de você crer. Irmão, eu acreditava naquilo. O diabo falava para mim que se eu fosse na encruzilhada, que se eu entregasse um despacho ali para ele, coisas que ele me pedia, ele ia cumprir o que eu estava pedindo para ele. Irmão, o mais duro é que acontecia, irmão. O mais duro é que acontecia. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, irmão. Está demorando a chegar. Em 1 Samuel fala, 16:7, que Deus não vê como vê o homem. Que Deus vê o coração. É no coração que ele habita, é no coração que ele bate e tenta entrar, irmão. Eu não sei como está o seu coração esta noite. Eu não sei o que está impedindo a sua bênção, irmão. Mas eu cria no diabo. Irmão, mas olha só. Uma certa feita, eu não contente com aquilo, porque meus amigos, eles tinham motos novas. Eles tinham carros novos. Eles tinham dinheiro para ir para balada. Eu nem pai tive, porque meu pai faleceu, nem cheguei a conhecer. Minha mãe trabalhava de dia e de noite para sustentar a gente. Tá aí meu irmão que não deixa mentir. Porque quando você vem de uma família pobre, irmão, você não tem, você tem que conquistar. Você tem que conquistar. E eu, o que eu tinha para me conquistar? O diabo me prometia, eu tinha ele como idolatria. Eu tinha ele porque eu acreditava. A minha fé eu colocava nele. Então, irmãos, meus irmãos, que já era mais velho, trabalhava, ganhavam dinheiro. Meus primos, começou a comprar carro, moto, meus amigos. E eu, por ser mais novo, eu não tinha condição. E eu cheguei uma certa feita, fui no terreiro, que a última sexta-feira, eles trabalham na linha da esquerda, e tinha um homem lá, por incrível que pareça, ele chamava Lúcio, e ainda recebia a força, a energia de Lúcifer, e eu fiquei sabendo, eu falei assim, eu vou lá. Irmão, olha o mistério, preste muita atenção. Lá, pastor, tinha pessoas famosas que iam lá, recebeu cura. O diabo faz. O diabo fala em línguas. O diabo, ele também dá bênçãos, porque ele tem que fazer para você acreditar nele, irmão. E eu acreditava. Eu cheguei no terreiro e falei, hoje eu mudo minha vida. Hoje eu mudo tudo. Peguei minha fichinha, fiquei esperando minha hora, minha vez. Daqui a pouco me chama. Eu cheguei frente a frente com aquele homem. Eu sou alto, pastor. Mas aquele homem, ele era mais alto que eu. E eu cheguei na frente dele, olha o mistério, crente. Olha o mistério. Eu cheguei na frente desse homem. Esse homem fez uma cara feia para mim. Que ele estava manifestado em Satanás, pastor. E ele olhou para mim assim, eu nem abri a boca, pastor. Eu não abri a boca. Porque a Bíblia fala que o diabo, ele não tem o poder de ler a mente. Ele não tem como saber o que tem na mente nossa, irmão. Talvez você pegue a sua bênção porque você conta, ou você fala assim, né, sozinho, ele pode escutar e você perde a bênção. E eu cheguei na frente dessa entidade, desse homem que se manifestava, que na Umbanda é chamado cavalo, e ele olhou feio para mim assim e falou, eu quero que você saia da minha frente agora. Suma da minha frente. Eu falei, mas como assim? Eu nem falei nada. Ele falou assim, ó, dê graças a alguém lá em cima, que a sua alma não me pertence,
Porque se pertencesse, você ia encontrar o que você veio buscar aqui hoje. Irmão, aí está o mistério. Eu não falei para ele o que eu tinha ido buscar. Eu não cheguei a abrir minha boca. E ele falou assim, vou dizer mais. Não devia nem estar falando. Mas você não precisa do que você veio buscar. Você não precisa. Eu não sei nem por que eu tenho que falar. Mas a sua estrela brilha muito. Você vai ser uma pessoa muito exaltada. Ele falou assim, pastor. Muito exaltada. Você vai... Ele falou coisas assim que eu já vivi na minha vida. Sabe o que acontece? Quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. E quando Deus escolhe, o diabo não pode pegar, porque já é escolhido de Deus. Talvez o mistério seja esse. Talvez o diabo não te tragou ainda, porque você está na mão do olheiro. Você está na mão do carpinteiro. Você é escolhido de Deus. Muitas pessoas queriam estar aqui, ou se planejou, prometeu para mim que ia estar, e não estão presentes. Talvez o diabo tentou impedir. Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, e quero contar mais ainda. Eu peguei e saí dali triste e falei assim, hoje eu não consegui, mas sexta-feira que vem eu volto. Porque o terreiro tem várias entidades. Tem um monte de entidade. Eu não consegui com o chefe, mas na próxima eu volto. E eu vou falar, eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Porque muitas você vê pessoas, aquele tem impacto capeta. Aquele já tomou tiro, o diabo usa, some, desaparece. Irmão, quero dizer para você que o diabo tem esse poder. Só que Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele tem autoridade. E Deus já entregou a autoridade para crente. Porque se Deus não entregasse a autoridade para crente, você não expulsava o demônio. Eu não sei por que tem crente que deixa o diabo entrar na vida, fazer baderna. Eu falo baderna, pastor. Porque o diabo, quando ele chega, ele faz baderna. E Deus já deu autoridade e o crente está ali. Pastor, estou passando prova. Pastor, estou passando luta. Ora para mim, eu quero dizer para crente aqui esta noite. Deus te deu autoridade. Para de pedir oração. Deus te deu autoridade. Irmão, e eu voltei na próxima sexta, que era da linha da direita. Só que eu não entendia muito. Eu estava no começo, pastor. Eu estava no começo. E eu cheguei, peguei a minha fichinha de novo, procurei. A primeira coisa que eu procurei, só homem ia estar lá. Ele não estava. Falei, beleza. Eu cheguei para a mulher, falei assim, queria falar com uma entidade mais boa mesmo. Uma entidade que resolve. Falei para a mulher, dar as fichinhas. Ela falou, vou pôr você para consultar com aquela pessoa ali, que ali você pode ir, que a maioria dos clientes é dele. Falei, amém. E chegou minha vez, sentei na frente daquela entidade. Irmão, preste muita atenção no que o diabo faz. O diabo, ele é enganador. Ele é enganador. Eu cheguei na frente daquela entidade e falei assim, eu tive sexta-feira passada conversando com o seu chefe e tentei fazer um pacto com ele. Mas ele falou que a minha alma não pertencia a ele. Mas eu não quero desistir. Tem alguma coisa que dá para você fazer? E a entidade, pastor, olha que mistério. Ela virou para mim e falou assim, eu lembro como se fosse hoje. Olha, vou te contar uma coisa. Quando Lúcifer foi lançado do céu, foi lançado ele uma legião com ele. Assim Satanás me falou. E eu sou um dessa legião. E assim como Deus, ele tem o dia do juízo final, e esse dia vai chegar, eu vou fazer só o bem. Então tem como nós fazer alguma coisa. Mas olha só como o diabo é astuto. Ele falou assim, eu não trabalho sozinho. Eu trabalho com fulano, ciclano e bertano. E o que você pedir de bom, eu vou fazer para você. Olha como o diabo, ele não podia roubar minha alma. Mas ele podia afundar eu, né, pastor? Ele podia afundar, preste muita atenção, crente.
Uma sexta antes eu não podia ter um pacto com o capeta. Uma sexta depois, ele estava ali fazendo acordo comigo. Ele não fez um pacto, mas ele fez um acordo. Ele falou, então, a partir de hoje, eu sou fiel com você. E você é fiel comigo. Eu falei, mas como assim? Porque geralmente, quando a gente entra no terreiro, a gente tem que trazer vela, fazer... Ele falou, não quero nada. Olha só. Mas como assim você não quer nada? A partir de hoje, o que você me pedir, eu vou fazer. Olha que interessante, pastor. Uma sexta antes eu não podia fazer um pacto. Uma sexta depois, o diabo estava dando tudo o que eu queria. Talvez ele não podia ter a minha alma, mas ele podia colocar eu no estreito para me perder a minha alma. Creio eu assim. E eu falei, então tá bom. Ele falou assim, mas eu vou te alertar. O que você fazer de bom é bom para você mesmo. E o que você pedir de mal, mal para você mesmo você está fazendo. Olha o mistério. Tem pessoas que amaldiçoam outro. Tem pessoas que vai orar e coloca o irmão na oração. Olha Deus, tá vendo o que ele está fazendo para mim, né? Irmão, vigia, crente. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é justiça. Tem pessoas que acham que Deus só passa a mão. Irmão, em Gênesis 2, em Gênesis 1, Deus estava fazendo o homem. Em Gênesis 2, ele estava soprando o fôlego da vida, que é o Espírito. Mas a Bíblia fala que em Gênesis 6, ele arrependeu de ter feito o homem. E ele destruiu a nação. Mas cadê o Deus que é amor, só que os outros falam? Deus é amor, mas ele é justiça, crente. Irmão, Deus é justiça. E ali então, pastor, eu peguei a minha fé, coloquei ela dentro de mim, porque é a fé que faz as coisas acontecer. Você vem na igreja para adorar o Senhor, mas você tem que acreditar que Ele vai fazer, que Ele vai entrar com a providência. Um dia, um amigo meu, porque quando a gente está no mundo, a gente tem armas. Eu tinha um revólver 38, e eu estava lá e meu amigo falou, eu briguei com um cara ali, ele falou que ia me matar, eu peguei esse revólver. Porque quando a gente não está com Deus, eu andava com o diabo. Eu peguei e emprestei esta arma para aquela pessoa. Aquela pessoa brigou com a outra, fez disparo. A polícia prendeu esta pessoa. E ele foi e falou que a arma era minha. Que eu que tinha emprestado para ele. Só que eu acreditava em Lúcifer. A polícia me ligou, só que disfarçadamente. E começou a falar comigo. Nossa, eu precisava falar com você, fulano falou bem de você, assim, assim. E eu comecei a cair naquilo. E ele falou assim, eu vou estar em tal lugar te esperando, dá para você dar um pulo aqui para a gente conversar? Irmãos, eu peguei e fiz a besteira de falar a roupa que eu tava e a moto que eu ia estar. Mas só para me conhecer você, como que você vai... Eu falei, eu vou estar com tal roupa e tal moto assim. Aí ele falou, não, eu vou estar na esquina parado, irmão, quando eu venho subindo esta avenida, quando eu começo a chegar mais perto, eu vejo polícia de assim, o cerco estava fechado. O cerco estava fechado. Só que eu lembrei das palavras que o diabo tinha me dado. Irmãos, aquela tarde eu fiquei invisível. Irmão, se o diabo tem esse poder, irmão, imagine Deus. Imagine o que Deus pode fazer. Se o diabo me colocava invisível, eu passei na frente dos polícias, ainda fui devagarzinho, com medo deles me balear. Fui parando, ninguém olhou para mim. Eu passei e eu cheguei no terreiro na outra sexta-feira, o diabo já me falou, você viu de onde eu te tirei, né? E ele sabe, irmão. Ele vem ainda e declara para você acreditar cada vez mais nele. Irmão, eu comecei a ter autoridade. Assim como o crente tem de profetizar e as coisas acontecer. Só que eu pedia para Satanás e ele fazia.
Eu não sei qual é a sua fé, não sei o que você está pedindo para Deus. Eu não sei o que está impedindo a sua bênção. Por que Deus, a autoridade maior, não pode fazer? Eu não sei o que você tem falado com Deus. Eu não sei como você está chegando até Deus. Mas eu quero te dizer mais uma vez e te alertar que Deus age no coração. Eu não sei como anda o seu coração, irmão. Eu não sei o que está aí dentro que está impedindo a bênção. Eu não sei o que está impedindo de Deus agir. Irmão, o que eu pedi, o diabo fazia. Eu comecei, irmão, a querer ir mais longe. Porque eu já conhecia ali a Umbanda. Eu comecei a querer ir para o Candomblé, que é uma força mais forte. Que atua diferente da Umbanda. A Umbanda atua de um jeito, o Candomblé atua do outro. E eu comecei a frequentar o Candomblé. Comecei a ir para lugares com os pais de santo. Comecei a frequentar festas ali, aqui. De repente eu estava no meio do Candomblé. De repente eu já estava ali. Irmãos, foi quando eu conheci um pai de santo que ele falou assim: Lúcio, temos que trabalhar, desenvolver. Você tem que se desenvolver para você poder conseguir algo na sua vida. Você tem que trabalhar. Eles falam assim, ele pega as pessoas e fala que a pessoa tem que trabalhar para Satanás. Você tem que deixar a entidade incorporar em você. E eu peguei, irmão, peguei o voo e fui para uma casa de candomblé. E no candomblé, irmão, eles dão um nome, falam que a gente tem um santo. Ó, você tem um santo que é assim, assim. É a sua entidade de cabeça. Você tem que se colocar num quartinho, que eles falam você tem que raspar. Porque naquela raspagem, irmão, eles raspam a sua cabeça, tem mulheres que ficam careca. E eles fazem um corte aqui na sua cabeça, e ali eles colocam algo que eu não vou falar aqui, mas eles colocam algo, eles faz 7 sinais no seu corpo. E ali eles colocam coisas, entrega você a Satanás. Irmão, para a glória de Deus, eu nunca passei por isso. Nunca. 16 anos eu servi Umbanda e Candomblé. E o diabo não conseguiu a minha alma. Ele não conseguiu a minha carne. Mas, irmão, ele agia mesmo assim. Porque eu fazia algo com a autoridade que Satanás me dava. E ele trazia pessoas. Eu já tive muitos amigos que morreram, que já se foi, sem a salvação de Deus, que não chegaram a conhecer. Por quê? O diabo agia, irmão. Através de mim. Muitos foram para o candomblé, muitos foram para a Umbanda. Irmão, eu cheguei ali, falei assim. Mas como que funciona aqui? Porque quando você vai entrar, tudo tem um estatuto, né? E ali tem regras. E tinha as regras. E eles falaram assim para mim, que a primeira coisa que eu tinha que fazer era jogar búzios com a mãe de santo. E eu cheguei lá, na frente daquela mulher. A hora que ela abriu aqueles búzios, irmão, ela falou que o meu orixá chamava Oxum. E eu não tinha somente uma Oxum. Eu tinha 2. E Oxum no candomblé, ela é a rainha do ouro. Ela é a deusa do ouro, da riqueza. E esta mulher, ela falou assim, pastor, que a minha vida ia ser muito próspera. E que ela não ia nem comprar aquele jogo de búzios, que ela não podia cobrar de mim, que era o mesmo santo de cabeça dela. E de repente, irmão, olha como que o diabo age. E eu joguei aquele búzio e ela falou, tem que fazer isso, aquilo, assim, assado. Que é para você se iniciar na religião. Para você se iniciar no candomblé. E eu peguei e comecei a passear ali, porque à noite ia ter a festividade. E eu comecei a passear por aquele centro de terreiro. E de repente, tinha lá no candomblé chama Ogã. Chama Ogã.
na igreja é obreiro, né? Que serve a Deus e está à disposição do pastor para fazer a obra. No candomblé chama Ogã. E tinha um Ogã conversando com meu amigo. E ele estava mostrando assim um monte de Exu. Eles falam Exu. No candomblé, irmão, eles põem um monte de matérias-primas e chama aquela entidade e prende aquela entidade ali num objeto com garfos, com um monte de coisas. E prende a entidade ali. E aquela entidade vira escrava. Então, se você iniciar lá, eles fazem um daquele, chamam uma entidade que fica ali à sua disposição. E eu peguei e comecei só a olhar e escutar. E de repente, pastor, eu comecei a sentir uma dor nas costas. E acabou aquela festividade. E eu peguei e voltei do Rio de Janeiro embora. Aí, para agradecer que a nossa viagem foi boa, eu entrei no outro terreiro aqui, é da pessoa que foi comigo. E ali eu se manifestei. O diabo me acompanhou de lá. Porque o Ogã falou assim pro outro, ó. Tá cheio de Exu aí, que os filhos de santo não veio buscar. Estão abandonados, não vem cuidar, eu vou jogar tudo no rio. Talvez aquela entidade que estava ali, ele me pegou, igreja. Olha como o diabo é. Ele me pegou e se manifestou em mim. Irmão, a partir dali, eu comecei a dar consultas. Eu estava na roda de amigos, aquela entidade pegava. E ela começava a dar consultas. Ela prometia algo para as pessoas e as coisas aconteciam. Irmão, se o diabo pode, imagine Deus. Irmão, tinha pessoas ali, porque quando a gente está se iniciando, o Espírito ele incorporava em mim. Irmão, eu não tinha poder assim, não tinha como mexer meu corpo. Ali ele fazia o que ele queria, mas só que às vezes eu ouvia e eu olhava. Então às vezes eu escutava o que as pessoas falavam, o que as pessoas pediam. E tem pessoas que iam pedir o mal. A maioria, pastor, das coisas que as pessoas pedem é sentimental. É sobre casamento, relacionamento. E ali aquele espírito ia e fazia o que a pessoa pedia acontecer, pastor. E assim o diabo vai ganhando mais gente. Irmão, o diabo vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E Deus levantou crente para levar o evangelho. Deus levantou crente para falar para pessoas que tem um Deus que salva, que tem uma vida nova para você. E eu não sei qual é a luta, eu não sei o que você está passando, repito eu novamente. Mas a Bíblia fala, irmão, que buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você está pedindo algo para Deus que ali não é o momento. Mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. Irmãos, e eu não me iniciei no candomblé. Olha que interessante, pastor. Eu fiquei 16 anos na Umbanda e no candomblé. E o diabo não conseguiu fazer nenhum corte. Mas ele se manifestava. Irmão, eu ia para a praia. Ficava 10 dias com meus amigos. Eu não podia pisar na água porque o Satanás não deixava. Ele não deixava eu pisar na água. Irmãos, através disso eu fui conhecendo pais de santos mais graduado. Olha só. Preste muita atenção que isso é muito forte, igreja. E ali eu conheci um pai de santo de São Paulo. E em 6 meses que eu estava ali com ele fazendo os meus trabalhos, ele pegou e falou algo para mim que mexeu com o meu psicológico. Ele falou, Lúcio, olha só como Deus é na sua vida. Você tem carro novo, você tem dinheiro. Irmão, eu ganhava 20 mil numa noite. Satanás me dava. 20 mil, 16 mil, tem pessoas aqui que conhecem, minha irmã trabalhava para mim. 20 mil numa noite. Tem pessoas que têm que trabalhar 2 anos para ganhar isso, irmão. Eu ganhava 20 mil numa noite, o diabo me dava. Irmão, eu virei MC de funk, brincando. Brincando. E Satanás falou para mim assim, pega esta música e coloca um atabaque. Coloca um atabaque no início dela, que esta música vai ser o seu sucesso.
Irmão, eu tô ali num show, porque quando a gente está começando, a gente está se iniciando, a gente começa abrindo o show das pessoas mais graduadas, mais famosas. E ali um dia eu tive um convite para abrir o show dos Havaianos. Os Havaianos eram sucesso na época. E foi eu ali abrir aquele show. E eu falei, já que eu vou abrir o show deles, eu vou fazer uma música que afronte eles, afrontando eles. E começo eu a me preparar para entrar. E de repente chama meu nome, aquela multidão gritando. E eu peguei e comecei a cantar aquela música afrontando. E fiz o meu show. O diabo tinha prometido para mim, pastor, que esse show ia marcar. Porque ali tinha mais de 7.000 pessoas, igreja. E ele tinha prometido que esse show ia marcar a minha história. E começo eu ali cantar, acabei o show. O meu DJ vira para mim e fala assim, de quem que é essa música aí? Eu falei, qual música, meu? Cantei um monte de música. Ele falou, essa música que você cantou assim, tal, tal. Eu falei, acabei de inventar agora, que eu ia no telão lá, vi os Havaianos e inventei. Ele falou, viu, sucesso, vamos gravar. Pastor, chegamos no estúdio no outro dia, já fui lá no estúdio gravar. Eu falei, ó, coloca o atabaque, tem que colocar um atabaque. E foi a música de sucesso minha, quando eu estava no mundo. E essa música, pastor, ela incentivava a prostituição. E essa música começou a trazer dinheiro para mim. Comecei a fazer show para fora. Comecei a ir por cidades. Comecei a ir aqui em Piracicaba, cidades vizinhas, abrir show. E eu era atração ali. Eu comecei a abrir show no momento. Depois já passei a ser atração. Pessoas iam para me ver. Irmão, tudo que o diabo me dava, só tinha uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha paz. Irmão, o diabo me dava dinheiro. Ó, o segredo, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Mas dinheiro, amigo, a gente tem bastante quando tem dinheiro. Eu falava, vamos descer para a praia, vamos não sei para onde, vamos, é tudo eu que... E gastava ali, porque eu ganhava, na outra semana eu ganhava. O diabo me dava. E uma certa feita, esse pai de santo falou, Lúcio, o diabo mandou um recado para você. Ele falou, ó, tem que fazer isso, isso, isso lá na sua casa de show. E nos seus trabalhos. Eu falei, tá bom então. Só que eu caí na besteira. Olha só, pastor. Eu já tinha um pai de santo. Eu fui procurar outro pai de santo. Por quê? Eu fiquei sabendo que aquele pai de santo, ele era mais graduado do que o pai de santo que eu estava indo. E que esse pai de santo, ele invocava o diabo pessoalmente. E o diabo vinha. E eu queria conhecer aquilo. Eu queria passar por essa experiência. E eu, de repente, deixei de ouvir o que o pai de santo tinha falado para mim. E fui procurar o outro. E falei assim, ó, fulano lá falou assim, assim para mim. Ele falou, deixa comigo, aquele lá não é nada. Ele não é nada. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Mas, irmão, eu não estou desvalorizando, desmerecendo os pais de santo. Quem já foi em terreiro sabe, irmão. Você entra lá, é uma casa humilde. Você vai no... É tudo simples. Você não vê a prosperidade ali. Eu não sei o que o diabo faz, que ele segura, né? Ele dá, ele toma, ele dá, ele toma, ele dá, ele toma. Deus, ele não toma, igreja. Se você se afastar de Deus, você vai ver que ele não toma. Você mesmo perde por si só, por não estar na presença. Irmãos, eu procurei aquele pai de santo, paguei passagem para ele veio lá de Salvador, da ilha de Taparica, é uma ilha muito conhecida. Falei, quero ver se o homem é o homem mesmo. E esse homem chegou e falou assim, você que é o Lúcio Flávio? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, agora a sua história muda, porque aqui tem pai de santo. Agora você encontrou. E ele chegou na minha casa de show e começou a fazer uns trabalhos lá. Ele chegou lá na minha... Eu tinha uma casa de prostíbulo também aqui em São Pedro, na entrada. Começou a fazer uns trabalhos. E de repente começou a guerrear um contra o outro. O pai de santo ficou bravo comigo que eu tinha trazido outro pai de santo. E começou a guerrear.
E esse pai de santo que veio da ilha de Taparica, irmão, de Salvador, ele me apresentou o diabo pessoalmente. Irmão, mas como assim pessoalmente? Irmão, ele levava a gente num canavial, onde tinha que ter um bambuzal. E nesse bambuzal, irmão, ele falava umas palavras, igreja, e Satanás se manifestava. Irmão, eu quero alertar crente aqui hoje que brinca de ser crente, porque o diabo não brinca, não. Irmão, se eu falasse assim pro diabo, diabo, aquela pessoa lá tá tirando uma com a minha cara. Vai lá e faz a baderna. No outro dia eu vi a baderna na vida da pessoa, irmão. O diabo ia lá e fazia, imagine Deus. Imagina o que Deus pode entregar para crente aqui nesta noite. Para crente que acredita, irmão. O diabo ele se manifestava ali, aquele bambuzal começava a mexer, aquele canavial começava a mexer, e aquelas vozes começavam a sair, eu não via nada. Irmão, mas eu vivi. O diabo estava ali. E tudo acontecia porque eu acreditava. Tudo acontecia porque eu cria. Vocês estão entendendo, crente? Eu acreditava naquilo. Eu ponhava a minha fé naquilo. Pastor, uma vez por ano no Candomblé, eles pegam o pai de santo que se foi, eles seguram. Assim é lá, né? Que agora eu conheço a verdade. E você tem que dar uma roupa. Você compra uma certa roupa e você presenteia aquela pessoa que morreu, que é o pai de santo. E este ato, você entrega aquela roupa e de repente o Zogã começa a tocar, pastor. E aquela roupa se levanta, ela sai dançando. Aquela roupa sai dançando, igreja, sem nada dentro. Sai dançando, pastor. E tem gente que brinca ainda com o diabo. Irmão, não brinque de ser crente. O diabo tem poder, sim. Mas Deus tem o poder total. Foi Deus que fez, Deus que criou. E ele entregou, eu volto a dizer, autoridade para crente. Irmão, aquela roupa saía dançando, irmão. Aquelas pessoas tocando, aquela roupa saía assim, na roda. E de repente aquela roupa sentava na cadeira e murchava. Irmão, se o diabo tem esse poder, imagine Deus. Se o diabo mandava eu ir lá entregar algo para ele que o que eu pedisse acontecer, imagine Deus, pastor. Imagine o que Deus faz na vida de crente. Irmãos, e começou a guerra dos pais de santo. Porque eu ganhava muito dinheiro. Como eu ganhava, eu também abençoava eles. Por quê? Através deles, eles falavam que Satanás me abençoava. Então eu abençoava eles, eu começava a dar dinheiro para eles e eu ganhava muito. Então, por eu ganhar muito, eles também ganhavam muito. E o outro pai de santo não queria me perder. E começou a guerra. De repente, pastor, um certo dia, eu estou regulando o som ali da minha casa de show, para acontecer o show à noite. E minha irmã lá arrumando os bilhetes, né, dos convites, as coisas do bar, que ela tomava conta dessa parte. E de repente bate na porta. E de repente minha irmã falou, Lúcia, é a polícia. Eu falei, mas não estou devendo nada? Como que é a polícia? Daí minha irmã com medo, não saia, pelo amor de Deus, não saia. Eu falei, então irmã, dá 2 minutos para mim, você abre o portão. 7 viatura, o Águia. Sabe por quê, igreja? Porque começou uma guerra de pai de santo. Irmãos, e eu comecei a ter que responder processo na delegacia, na promotoria. Polícia começou a me perseguir através dessa guerra dos pais de santo. Começou a minha vida embananar, eu comecei a não ganhar mais dinheiro. E ali, eu falei, irmã, dá 2 minutos, você abre o portão, mas ela ficou achando que as polícias iam pegar eu, você não achou, irmã? Daí ela abriu a porta, a polícia falou assim para ela,
É que tem uma denúncia aqui que estavam tentando roubar o carro. Tá aí fora, não foi, irmã? Estavam tentando roubar e falaram a roupa que eu tava. Falaram a roupa que eu tava, só que eles procuraram e não acharam, porque Satanás não ia deixar eles viver. Irmão, veio até o águia. Veio até o águia. Ninguém me encontrou. Porque Satanás tem que fazer, né? Você achou eu, irmã, lá? Minha irmã não achou eu. Se o diabo faz tudo isso, imagine Deus, igreja. Irmãos, eu podia passar na sua frente que você não me via. Porque eu acreditava em algo. E eu usava aquela fé. Meu irmão também está aí, ele sabe. O meu tio ele é sensitivo, ele dá um bando. E ele falava para minha mãe, Fusso, não ficar perto desse Lúcio, não. Quando ele passa 3 vultos assim atrás dele. Irmão, o diabo andava comigo. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. Para a glória de Deus, irmão. Porque quando Deus ele escolhe, o diabo pode tentar, que ele não consegue. Irmão, para encerrar esse testemunho, e eu falei assim, vou mais além ainda. Peguei, irmãos. Falei assim, vou fazer algo para mexer, que eu vou abalar tudo essa Piracicaba aqui, quem é meus fãs, vou abalar tudo. Irmão, liguei na produção do Mr. Catra. Eu falei, eu vou gravar meu DVD com ele. Eu fui até a facção criminosa, porque quando eu estava ali, eles financiavam tudo, pastor. Eles financiavam tudo. Como financiavam? Eu fazia chácaras e eles pagavam para aquilo acontecer. Para eles ter aqueles momentos, aquelas mulheres lá se prostituindo, eles se prostituindo. E o irmão, que na facção fala irmão também. Ele falou, não, negão. No mundo eles chamavam de negão. Pode ficar sossegado que eu vou bancar tudo aí para você. E ele pegou e começou a me trazer dinheiro. E mais dinheiro. E eu liguei para a produção do Mr. Catra. Falei, agora eu lanço meu DVD. Agora eu vou viajar o mundo mesmo. Porque, irmão, quando você é meio famoso, eu era meio famoso. Mas eu ia usar a presença do Mr. Catra para ficar mais famoso. E ali contratei o show dele, comprei as passagens, aconteceu o grande dia. E esse dia que ia ser a gravação do meu DVD. E eu preparei esse dia, irmão. Foi gastado 55 mil reais para trazer o Mr. Catra. Irmão, mas só que quando Deus entra, é do jeito dele. Irmão, ali eu tinha preparado o meu estouro, o meu sucesso. E de repente, irmão, eu olho para aquela multidão assim. Mr. Catra já estava no hotel esperando o horário dele. E eu olho para aquela multidão. Ali tinha muita pessoa. E eu comecei a ficar triste. Eu comecei a sentir um vazio no coração. Talvez era Deus batendo no meu coração. Talvez era Deus perguntando, será que é isso mesmo que você quer viver, Lúcio? Talvez era Deus me perguntando onde você está, o que você está fazendo. Tenho eu algo contigo. O que você está fazendo com a sua vida? Irmão, e aquele dia, para a glória de Deus, eu falei assim para meus amigos. Ó, irmão, perdoa eu aí hoje, mas eu não quero mais show, não quero mais. Deixa o homem cantar aí, não quero DVD nenhum. Irmão, Deus estava me procurando assim como ele procurou Adão. Para Adão prestar conta do que ele havia feito. Deus me procurou naquele momento. E eu me entristeci. E falei assim, nossa, mas com o crime não se brinca, né? Eu não podia brincar com o crime. Eles tinham investido um dinheiro alto ali. E eu falei assim para um amigo meu. E ele ficou, irmão, para, não faz isso. Canta, cara, canta, você vai arrumar para sua cabeça. Porque quando você está no mundo, eles falam, você vai arrumar para sua cabeça. E eu peguei e falei, tá bom, irmão, eu vou cantar.
E começou ali aquele show. Mr. Catra, quero chamar meu parceiro Lúcio aqui. E aquele manto, aquela glória, o pessoal, tudo ali. Irmão, idolatrando o homem que era eu. E eu entristecido. Porque eu ia ter que prestar conta, e eu tenho que prestar conta para Deus, daquelas almas que no meu show, irmão, se drogava, se prostituía. Irmão, e Deus me procurou. E eu fiz aquele show triste. E no outro dia, eu falei assim, uma pessoa, falei assim, nossa, eu tô tão triste. Ser evangélica, não tem como falar com o seu pastor, precisava conversar com o seu pastor. Olha só, pastor, eu tinha pagado 55 mil. Eu achei que era o dia da minha glória, né? Do meu DVD, momento esperado. E ela fala assim para mim, não, tem sim, eu vou marcar com ele. E eu comecei a fazer perguntas pro pastor, porque eu tinha medo do diabo. Porque eu sabia o que o diabo fazia, eu sei o que o diabo faz. E foi 2 horas ali de conversação. E para a glória de Deus, eu aceitei a Jesus naquela. Para a glória de Deus, começava ali a se cumprir o que Deus esperava de mim. Irmãos, e eu já cheguei no pastor e falei assim, pastor, como que é esse negócio de monte? Eu quero ir para o monte. E o pastor, calma, Lúcio, você não está preparado. Calma, é devagar, você tem que estar começando agora. E eu falei, não quero saber, eu comecei numa outra igreja, porque o pastor não me levou para o monte. Eu comecei para uma outra igreja que estava indo no monte, e já comecei para o monte, e já falei com o pastor, pastor, tem como você me batizar? Eu preciso batizar. Porque eu sei o que o Satanás fez na minha vida, tudo que eu vivi com o Satanás. E no mesmo mês eu já me batizei, irmão. No mesmo mês. Irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus é fiel. Quando Ele escolhe, quando Ele promete, Ele cumpre. Tudo tem o seu tempo. Irmão, estava eu ali tentando fazer um pacto, demorou 16 anos. Eu tive que conhecer o mundo, eu tive que passar por este mundo. Talvez para estar aqui esta noite passando a experiência para vocês.